O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, aqui é a Chloé Pinheiro e hoje sou eu que apresento esse episódio da nossa intertemporada, que tem o apoio da ACT Promoção da Saúde. Bom, diferente dos nossos outros episódios, que tem aquela pegada mais narrativa, contando uma história, esse é um episódio no formato mesa-cast. Então a ideia aqui é fazer uma conversa livre sobre um tema específico com outros convidados. E hoje a gente vai falar de um tema que está cada vez mais quente, com o perdão do trocadilho, que é a poluição ambiental. Como vocês devem estar vendo por aí, o planeta está batendo recorde atrás de recorde de temperatura. E quando a gente fala nisso, a gente pensa em fumaça de fábrica e carro, desmatamento, poluição do ar. Mas a verdade é que tem outros causadores das mudanças climáticas e de problemas ambientais que já estão repercutindo na saúde de todo mundo. O plástico é um desses grandes fatores. 99% do plástico produzido hoje é composto por derivados de combustíveis fósseis, que tem uma cadeia de produção que é uma das maiores responsáveis pelas emissões de carbono, esse gás poluente que a gente usa como régua quando fala de aquecimento global. E aí a gente menciona carvão, desmatamento e gasolina como grandes inimigos, mas o plástico passa meio batido quando a gente pensa em aquecimento global. Sobre os outros impactos ambientais do plástico, a gente nem devia ter que falar. Hoje tem plástico até no local mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, e isso prejudica não só a biodiversidade e a vida dos animais marinhos, mas também coloca em risco a produção de alimentos e a saúde humana. Não custa nada relembrar que quando a gente desequilibra um ecossistema, a gente piora as nossas próprias condições de vida. Bom, a gente vai falar mais disso ao longo do MesaCast, mas também eu tenho que trazer alguns dados aqui de quem contribui para essa poluição plástica. As empresas que usam garrafas e embalagens para alimentos são grandes atores, e tem um outro menos conhecido que é a indústria do tabaco. Sim, bitucas são feitas de plástico e depois que a gente joga elas no ambiente, elas se degradam em forma de microplásticos, que intensificam seus efeitos tóxicos no mar e no ambiente. Vocês devem lembrar que recentemente uma pesquisa encontrou microplástico até no coração humano. Enfim, bitucas são o principal item de lixo gerado pelo homem. A gente tem mais de 4 trilhões de cigarros descartados anualmente de forma incorreta pelo mundo. E como cita um estudo feito recentemente pelo Ítalo Braga Castro, da Unifesp, uma única bituca pode contaminar mais de 1.000 litros de água do oceano. Então daí você já imagina o tamanho do estrago. Bom, já vocês vão conhecer o Ítalo, que vai estar aqui com a gente, vai explicar melhor essa história. E tem tanto dado bizarro que já dá vontade de sair falando tudo, mas eu acho que os nossos convidados vão fazer isso bem melhor do que eu. Isso porque a gente convidou um time de peso para explicar as relações entre cigarro, plástico e poluição e discutir medidas que ajudem a enfrentar esse problemão antes que a gente afogue nele ou morra derretido de tanto calor. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados. Paula, por favor. Olá, eu sou a Paula Jones, eu sou diretora executiva da ACT Promoção da Saúde. Legal, obrigada. Ítalo, tá por aí? Olá, eu sou Ítalo, sou professor do Instituto do Mar, da Universidade Federal de São Paulo, e tenho desenvolvido pesquisa na área dos plásticos e microplásticos nos últimos anos. Legal. E agora o Vitor? Olá, eu sou o Vitor Léo Pinheiro, eu sou gerente de políticas para clima no Programa da ONU para o Meio Ambiente. Legal, gente, muito obrigada. Então, como vocês viram, um time de peso mesmo. Só para reforçar a dinâmica do programa, eu separei algumas perguntas para cada um de vocês, mas a ideia é realmente que esse seja um bate-papo com todo mundo à vontade para conversar. Então, se interrompam, se complementem, a intenção aqui é a gente trocar ideias mesmo. Bom, vou fazer minha primeira pergunta para a Paula. Queria que você fizesse para a gente um panorama do tamanho desse problema. Por que falar em poluição plástica? Acho que um elemento, né, começando já até aqui trazendo um panorama bem macro, quando a gente está falando de poluição plástica, que tem um impacto gigantesco, não só na saúde do planeta, mas também na saúde humana, é um problema, obviamente é um problema global, né? A gente vai trazer aí os números, né, do tamanho da produção de plástico, que ela é crescente, está crescendo exponencialmente,
E um indicador do tamanho do problema é a gente pensar que o mundo hoje está negociando um tratado global vinculante para lidar com o problema da poluição do plástico. O fato do mundo ter parado e conseguido concordar em negociar um tratado global vinculante é um indicador muito importante para trazer o tamanho do problema para a pauta, né? Porque ninguém começa a negociar um tratado global se o problema já não tiver ultrapassado qualquer limite do razoável, né? Ou do aceitável. Então, assim, isso para mim é o principal indicador da urgência e da emergência do tema, né? Tipo assim, ó, nenhum país isoladamente vai dar conta do tamanho desse problema. Né, os números da poluição, você olha para a indústria de alimentos ultraprocessados, você olha para as bebidas ultraprocessadas, você olha para esses alimentos hoje em dia de sachê, né, quer dizer, você tem uma quantidade, praticamente tudo que a gente consome está embalado em plástico, sejam ali coisas comestíveis ou não, né, não tem nada hoje que você compre que não esteja embalado em plástico, ou seja, o plástico, assim, a gente está inundado de plástico em todos os lugares. Então, acho que assim, o problema é gigantesco, né? Nesse cenário também de produção crescendo de forma exponencial. Então, acho que só trazer assim o panorama mais geral do tamanho do problema, né? Se eu puder complementar, acho que exponencial é uma boa palavra aí, porque a gente está produzindo plástico há 70 anos, desde 1950, em escala industrial. E mais da metade foi produzida depois dos anos 2000. Então isso já demonstra que a gente está aí, esse número tende a triplicar até 2060. Então esse é o tamanho mesmo do problema, sendo que a maior parte disso vai acabar ou no meio ambiente, fica em algum lugar, porque todo o plástico que a gente já teve contato na nossa vida provavelmente ainda está em algum lugar do planeta e vai ficar para os nossos netos e bisnetos, porque a vida útil é muito longa, mais de 400 anos aí. Vitor, você tem mais números do tamanho dessa produção? Hoje, a produção global de plástico é algo entre 350 milhões de toneladas e 400 milhões de toneladas. Tem uma variação de ano a ano que é esperada, mas é mais ou menos nesse número aí. Então, a tendência é de crescimento, né, como eu falei. E o mais importante, eu acho, desse número não é só o quanto a gente está produzindo, mas que tipo de plástico a gente está produzindo. Porque mais ou menos 40%, 50% desse número é plástico que a gente chama de uso único, que é um material que a gente vai usar uma única vez, vem na embalagem, você usa aquele copo descartável, a própria embalagem, e você vai descartar. E para algo que eu sempre, assim, plástico é eterno, né? Do nosso ponto de vista, da nossa vida, ele é eterno. E se a gente pensar que a gente está produzindo uma coisa que é eterna para usar uma única vez, não faz muito sentido, né? A gente tem que repensar nesse sentido. O que a gente conecta ao que a gente está consumindo? Eu não estou comprando embalagem, eu estou consumindo o produto em si. E aí eu tenho que consumir dentro de um invólucro que vai durar para sempre. E aí você pega, né? Você pega a validade do produto que você tem, certamente ela é muito, muito, muito menor do que a própria embalagem. Então, se você quiser investir em plástico, tem essa vantagem, vai durar. Mas, assim, a gente quer consumir o que vem dentro, o que vem embalado, que vem o delivery, por exemplo, o alimento, as suas compras. Então, tudo isso, a gente tem que repensar como a gente faz isso. E o repensar, às vezes, é um pouco... Não é andar para trás, mas é lembrar das lógicas que a gente tinha antes, do granel, do reuso, que é o que a gente levava. Tinha a própria caneca, usava, levava a sacola no mercado, né? Fazia feira com seus próprios objetos, enfim. Sim, bom, chamar o Ítalo para a conversa. Recentemente, ele fez esse relatório sobre a questão das bitucas, né? A gente já vai voltar nessas questões de reuso do plástico e como fazer o descarte e tudo mais, mas queria perguntar para o Ítalo essa questão, porque me chamou muito a atenção. Primeiro que eu fiquei meio surpresa, porque eu achava que bituca era papel, e acho que muitos dos meus amigos conversando também ficaram chocados com essa informação. Então, eu queria que você falasse um pouco, Ítalo, sobre qual a relação das bitucas com o plástico e qual que é o impacto disso também nessa questão da poluição. Obrigado, Chloe. Antes de responder a tua pergunta, eu vou colocar mais um pouquinho de pimenta no que a Paula e o Vitor vinham falando, tá? Porque assim, a gente tem todo esse tsunami de plástico invadindo o planeta na atualidade, e o plástico ele está diretamente ligado a 2 dos 5 principais forçantes de ameaça à biodiversidade. Parece técnico, mas eu explico. O principal patrimônio ambiental a se conservar são as espécies.
Pode parecer bobo, mas são das espécies vivas, dos organismos vivos que habitam o planeta, que toda a humanidade depende. Sem eles, se rompe todo um ciclo de sobrevivência que seria impossível no planeta. Pois bem, a comunidade científica internacional, ela entende hoje que existem 5 principais ameaças à biodiversidade. E aí eu queria complementar as falas da Paula e do Vitor dizendo que o plástico está intrinsecamente ligado a 2 desses principais motores: mudanças climáticas e poluição, ameaçando, portanto, aquele conjunto de espécies das quais todos nós dependemos. Enfim, então falando das bitucas de cigarro. As bitucas de cigarro hoje, baseadas em estudos derivados de campanhas de limpeza de praias, as bitucas estão entre o item individual mais abundante. Por exemplo, um estudo que nós fizemos aqui no litoral paulista, em determinadas épocas do ano, a bituca chega a representar 50% de todos os itens encontrados ao longo de uma faixa de areia. Então, portanto, de uma perspectiva da zona costeira, a bituca representa um item bastante abundante e eu costumo dizer que ela é pior que plástico. Tá correto, Chloe. As bitucas, elas têm um filtro feito de acetato de celulose, que é um polímero moldável, portanto atende ao conceito do que nós nos acostumamos a chamar de plástico. Então, as bitucas de acetato de celulose são sim feitas de plástico. Só que a bituca em si, ela é algo mais complexo que simplesmente plástico, porque a bituca ela vai conter, além desse filtro de acetato de celulose, ela vai conter restos de tabaco, cinza e também papel, mas apenas envolvendo ali aquele filtro do cigarro. É importante ressaltar que mais ou menos 99% dos cigarros comercializados no mundo utilizam esse tipo de filtro. E aí o que acontece? Todos sabemos que a fumaça do tabaco pode conter até 7.000 substâncias químicas, das quais pelo menos 2 centenas são tóxicas. Acontece que ao fumar, muitas dessas substâncias perigosas ficam retidas no filtro, que ao ser descartado, começa a transferir esses contaminantes tóxicos e perigosos tanto para o solo quanto para a água. Ou seja, a bituca, além de formar microplástico e poder causar todos aqueles impactos naturalmente associados ao plástico, ela carrega em si uma grande quantidade de substâncias químicas perigosas que podem potencializar seus efeitos danosos sobre os organismos marinhos. Não, só vendo uma informação aqui que o Victor mandou pra gente, que tem uma espécie de crustáceo que tem plástico no nome, porque foi encontrada com microplástico. Caramba, a gente vai falar sobre o impacto na vida ambiental. Eu queria só pedir para a Paula fazer um adendo aqui, porque a gente pulou para as bitucas e a gente falou brevemente sobre a questão de alimentos e bebidas, e especialmente dos alimentos ultraprocessados. O Victor também mencionou as embalagens. Então, Paula, você pode falar um pouco mais sobre esses atores na poluição plástica? Bom, a gente, assim, em termos de número, né, Chloe, por exemplo, só de garrafa de bebida não alcoólica descartada só no meio ambiente são de 21 a 34 bilhões. E falando das bitucas, né, que você já introduziu, mais de 1/3 desse lixo de bitucas acaba no oceano, né, e é entre 19 a 38% do lixo total obtido nas limpezas marítimas. E a gente tem que lembrar também dos outros impactos ambientais, né? Não só na parte do descarte, mas eu acho importante trazer aqui a produção de plástico, ela também tem uma série de impactos ambientais, ela também é poluidora, quer dizer, o produzir plástico é no momento da produção, né, no consumo e no pós-consumo, né, e no consumo também pela contaminação do plástico no alimento que a gente consome, ou seja, são assim, cada janelinha dessa você abre um universo gigantesco de contaminante, nem conhecemos todos ainda, né? Eu acho que a gente tem aqui o nosso especialista, mas o pouco que a gente conhece já é assustador, né? São muitos contaminantes nos produtos alimentícios que a gente consome, embalados em plástico, a produção contamina, o descarte contamina, depois fica no oceano, enfim, ele vai contaminando toda a cadeia em vários lugares e não desaparece nunca, né? Que eu acho que é isso que é o mais assustador dessa
história toda, né? E aí trazendo de volta, que eu acho que tem coisas que já me chocavam antes de ter conhecimento, né, de começar a lidar diretamente com esse tema, e que hoje me chocam ainda mais, né, gente? A gente, para usar uma gota de ketchup é uma embalagem de plástico, né? Para usar né, tudo que a gente, um pouquinho de mostarda é embalagem de plástico, um pouquinho de maionese, tudo está em embalagem também plástica, né? Então, assim, absolutamente tudo, e eu acho que o Vitor já introduziu o horror que é a questão desse plástico de uso único, né? E eu acho que a qualidade do plástico, eu imagino que tenha diferenciais assim de tipo de contaminação, como a gente vê também, por exemplo, os próprios alimentos ultraprocessados, eles já têm vários aditivos contaminantes. A produção do plástico também, né? Quer dizer, a gente está vivendo um verdadeiro coquetel de contaminações de diversas espécies em tudo que a gente se alimenta, né? No ar que a gente respira, enfim, eu acho que é um coquetel de contaminantes, cada vez cresce mais. Então, você quer complementar essa questão dos contaminantes, que eu acho que também é uma coisa que você viu no seu estudo, né? Claro. A cadeia produtiva do tabaco não é diferente da cadeia produtiva do plástico. A gente queria dizer que a indústria fumageira é uma das que usa mais pesticidas agrícolas, né? Então a gente começa aí a encadear potenciais impactos, né, que além do produto final, você tem toda uma cadeia produtiva que é potencialmente exploradora das capacidades humanas e potencialmente degradadora das condições ambientais. A minha expectativa é que o consumidor do futuro faça, além da pergunta de quanto custa, que é um dado inerente da capacidade de adquirir algo, ele pergunte também se a cadeia produtiva daquilo que ele está consumindo, ela realiza práticas que estão de acordo com as relações humanas, com os direitos humanos e com as questões ambientais. Indo para a questão dos contaminantes, é importante ressaltar que a maior parte dos plásticos que atingem os oceanos, ele acaba por, ao longo do tempo, sofrer fragmentação e dá origem a partículas menores que 5 milímetros e algumas vezes ainda menores, na faixa dos micrômetros, que é o que nós chamamos de microplástico. Eu sei que é muito comovente ver uma baleia encalhada agonizando com o estômago obstruído por sacolas plásticas. É muito triste ver um vídeo com um canudo sendo extraído da narina de uma tartaruga. E isso realmente representam problemas sérios. Mas os problemas mais graves estão associados às pequenas partículas, que atingem maciçamente desde o plâncton, que são organismos microscópicos que vivem flutuando na superfície do oceano, até organismos invertebrados. Entendo que esses organismos talvez sejam menos comoventes para a população em geral, mas eles têm um grau de importância para a nossa própria sobrevivência, muitas vezes até maior do que a baleia, o golfinho e tartaruga. Notem que eu não estou aqui minimizando o sofrimento ou o impacto que esses organismos maiores sofrem, né? E eles acabam chamando a atenção da opinião pública, o que é perfeitamente natural. Mas o microplástico e sua associação com outros contaminantes, inclusive funcionando como veículos, funcionando como transporte de poluentes orgânicos persistentes dentro das cadeias alimentares oceânicas, representa um impacto de proporções assim gravíssimas, né? E que nos impacta diretamente. Tanto é que na abertura desse podcast, a Chloe mencionou, foi encontrado no coração humano o microplástico. Também foi encontrado na placenta humana, também foi encontrado no pulmão humano, também foi encontrado na corrente sanguínea humana, né? Há estudos já avaliando qual a quantidade de plástico que nós ingerimos. Então a grande verdade é que nós vivemos dentro de um sistema que é fechado e, inevitavelmente, o meu hábito de consumo vai afetar os organismos e, consequentemente, os seres humanos que coabitam comigo nesse planeta, que parece grande, mas tem recursos bastante limitados para lidar com esse problema. Deixa eu adicionar algo que conecta um pouco as duas falas. Paula, quando você fala de sachês, por exemplo, né, e acho que o Ítalo agora falando um pouco do microplástico,
A gente tem iniciativas legislativas no Brasil e de vigilância sanitária que buscam ir pelo caminho certo, né? Então você começa, a coisa dos sachês tem muito a ver com uma questão de vigilância sanitária, de você, nos bares e restaurantes, não servir naquela coisa que ficava ali dias e dias e dias, o ketchup, a mostarda, estrague, as pessoas passam mal. Só que a gente está mirando em resolver um problema e alcançando outro problema. Porque aí você começa a ter plástico, cada vez mais intenso o uso de plástico para você evitar a contaminação. Só que o plástico, no fundo, ele vai contaminar lá na frente, e muitas vezes os mesmos lugares, a alimentação, porque o que a gente está comendo plástico, muitas vezes, e mesmo que não seja isso, porque assim, o plástico já foi encontrado também. E assim, todos os ecossistemas, a gente pode colocar que todo ecossistema humano hoje tem algum nível de plástico. Aí, tanto que esse micro-organismo, esse crustáceo, ele foi na primeira vez encontrado no fundo das fossas marianas, já tinha microplástico lá dentro. Então o que a gente tem é uma ideia de a gente estar diminuindo um problema, mas criando um problema maior. Inclusive que o plástico tem disruptores endócrinos. Essas coisas que os químicos, os aditivos, as toxinas que o Ítalo falou, tem a ver com isso, impactam a nossa saúde, mas não se sabe o suficiente sobre isso ainda, porque é novo. Então a OMS já lançou um primeiro relatório sobre microplásticos, e uma das conclusões é que ainda se sabe pouco, embora seja preocupante que esteja sendo encontrado em tantos lugares diferentes. E um outro exemplo de uma tentativa de resolver um problema e criar um novo são os oxidegradáveis, que é muito colocado no Brasil. Tem muitos municípios que, ao tentar resolver a questão da poluição plástica, legislou no sentido de materiais biodegradáveis, que teoricamente pode ter impactos diferentes, mas não seriam poluição plástica. Só que o que acontece é que tem uma brecha de regra de ABNT que permite que esses oxidegradáveis sejam considerados biodegradáveis. Foi baseado numa regra europeia quando não se sabia ainda sobre isso, que virava microplástico. Então hoje o que acontece é que a gente está falando que algo está substituindo um plástico que pode pelo menos ser reciclado, se ele for efetivamente. A gente sabe que reciclagem nem sempre resolve o problema, mas ele pode atrapalhar a própria reciclagem, mas ele está virando microplástico mais rápido. A gente está usando um material que a gente acha que é biodegradável, todo mundo realmente acha, é na melhor das intenções, só que na prática a gente está tendo um material que tem um impacto maior e mais problemático, que a gente não tem controle. O que é esse oxi biodegradável? É um aditivo que eu nem chamo de óxido biodegradável porque ele não é biodegradável, eu chamo de óxido degradável ou fragmentável, porque ele fragmenta o plástico. O que acontece que o Ítalo falou no tempo, a ação do vento, da água, do sol e quebrando o plástico em pedaços menores, esse aditivo de oxidegradante, ele quebra mais rápido. Só que aí, inicialmente, se achava que isso que era biodegradado, mas ele não é. E também fala onde a gente pode encontrar essas coisas, aquelas sacolinhas de mercado verde. Canudos. Olha, tem uns copos que dizem que se está escrito biodegradável, é improvável. O Ítalo pode falar isso melhor que ninguém, é improvável, mas o Ítalo pode falar de outros, não é nem o oxi, né, que você fala, né, Ítalo? Você fez uma pesquisa com efetivamente considerado biodegradável, que não são nem os oxis, são só um aditivo. Perfeito, Vitor. Lá vou eu apimentar um pouco a história de novo. Isso vem muito ao encontro de um estudo que a gente acabou de publicar. Nós visitamos 40 supermercados no Brasil, 10 no Rio, 10 em São Paulo e mais 10 em cidades de menor porte. E nós adquirimos todos os produtos que estavam à venda, aonde tinha-se no rótulo a expressão biodegradável. Quando nós fizemos uma análise pormenorizada de cada um desses itens, nós encontramos que, primeiro, de fato, nenhum era de fato biodegradável. 0. Não havia nos supermercados que nós visitamos qualquer produto que fosse de fato biodegradável, entendendo a biodegradação como a conversão daquele material em gás carbônico, água, metano e biomassa. Isso não acontece com nenhum. Só, Vitor, que 90% dos itens que eu encontrei nos supermercados eram exatamente oxibiodegradáveis. Ou seja, é um plástico ordinário, tal como o polietileno ou o polipropileno, que são plásticos bastante comuns, adicionados durante a sua fabricação de um aditivo pró-oxidante. E aí, eles estimulam uma quebra mais rápida, aquilo some das vistas e parece que degradou. Só que, na verdade, se descobriu que esses itens, eles na verdade aceleram o processo de formação de microplástico e as partículas formadas não completam o processo de degradação.
Tanto é que eles foram liberados e rapidamente proibidos no bloco da União Europeia. Nesse momento, há uma diretiva na União Europeia proibindo todo e qualquer tipo de plástico oxo-biodegradável. Alguns fabricantes estão recorrendo na justiça o direito de continuar vendendo. Enfim, cabe a eles lutar lá pelo que eles acreditam. Mas, na minha perspectiva, a decisão do Bloco Europeu, do Parlamento Europeu, foi acertadíssima. Voltando para o Brasil, nós temos que praticamente tudo que se comercializa no Brasil, sob a tutela, sob o nome, sob a designação de oxibiodegradável, na verdade, não sofre qualquer tipo de degradação e deve ser evitado. Tá? Se você, o ouvinte aqui do podcast, entrar no Google e colocar sacola biodegradável, provavelmente ele vai encontrar para comprar, 90% das vezes, um desses produtos que já foi proibido. Né? E muito me alegra ver que no PL 2524 isso está contemplado. Né? Muito me alegra, porque é uma maneira da gente moralizar algo que já está num caminho alvissareiro lá na Europa, que tragamos para o Brasil, né, também esse bom caminho. Acho que isso é um gancho para a gente falar de uma coisa que tem tudo a ver com o podcast, que é exatamente a pegada ciência suja da história, né? Quando a gente fala de soluções falsas oferecidas pela indústria, tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de gestão de resíduos, o que vocês destacariam como questões mais urgentes, que mais têm atrapalhado aí esse debate? Eu posso comentar sobre as falsas soluções, assim, trazendo até um pouco de contexto, assim, a gente sabe, né, que o tempo da ciência virar política pública, ele é bem longo, né? Né, se a gente pegar até como exemplo o próprio tabaco, né, desde os anos 50 a gente sabia, né, já sabia muita coisa e só conseguiu começar a ter algum tipo de regulação que começou a fazer alguma diferença 40, 50 anos depois. E eu acho isso, assim, é um problema sério, porque eu acho que hoje a gente não tem esse tempo, né? A gente não pode se dar o luxo quando a gente está falando desse, né? Como a gente, por exemplo, quando a gente está falando do problema do plástico. E tem várias falsas soluções tecnológicas circulando de diferentes maneiras, né? Seja uma delas, eu diria que seja acreditar na reciclagem como solução. Acho que é importante deixar claro aqui que a primeira solução é reduzir, e aí na redução que vem várias dessas soluções, né, como esses supostos biodegradáveis que não são biodegradáveis, ou outras questões, então vai todo mundo correr para encontrar, né, um outro produto que pode substituir o plástico, e às vezes a gente pode não saber qual o impacto, ou quando sabe o que é maior, o que é menor, ainda tem esse elemento aí que eu acho que ele é bem complexo, né? Eu acho que o Ítalo também pode falar um pouco mais disso, né? Então resolve substituir tudo por papel? Não, acho que então, assim, tem um elemento assim, a redução, a gente não vai conseguir reciclar o nosso caminho para sair desse tsunami, dessa inundação de plástico no qual a gente se colocou no planeta hoje, e não vai ter uma solução simples. Então o que faz com a bituca? Muda tudo para papel? Isso é solução? Não, ela vai continuar tendo algum contaminante ali de alguma natureza, né? Ou ninguém vai fumar um cigarro até comer ele, vai fumar e comer, enfim, né? Vão ter outros impactos aí. Então, normalmente, você tem outros impactos. Já tem, né, até uma coalizão grande, muito articulada, que fala sobre alternativas à incineração, porque também já se sabe que a incineração também não é uma solução. Então, várias das coisas que vêm sendo propostas, a gente já sabe que elas não funcionam. O problema é como fazer o que já se sabe virar, de fato, uma medida vinculante, né? Virar uma regra vinculante, né? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. E quando eu ouço, né, o Vitor trazer aqui, que ele trouxe mais cedo, essa coisa a saída para a indústria, aí você vê como os temas se interconectam. Se a saída para a indústria do petróleo é produzir plástico para ela continuar viável, né? Isso aí é um outro exemplo de falsa solução em outro lugar, né, na interconexão entre os temas, né, na questão dos combustíveis fósseis, e assim, então essa indústria precisa ter uma saída, a gente vai fazer isso. Esse é outro tipo. Então ela tem várias naturezas.
E eu acho que e aí a gente acaba caindo na discussão sobre quais são os processos políticos, né? Como é que a política funciona, como é que esse jogo funciona, como é essa permissão de obter lucro a qualquer preço que é dada no mundo hoje, como ela se materializa nisso e que quem está ganhando não quer perder, né? E a gente vê isso em absolutamente todas as áreas, né? Então, tem um setor que está ganhando muito dinheiro, um dinheiro fácil com a produção desse produto que está contaminando os nossos corpos e o planeta Terra como um todo, e todos os biomas, enfim, em todos os lugares, só que ele está aqui agora ganhando muito dinheiro com isso. Qual é o incentivo que ele vai ter para mudar isso, né? A gente precisa começar a pensar em formas de dar incentivos para que seja bom você fazer coisas que sejam boas. Hoje é o contrário, a lógica ela é muito perversa, né? Hoje compensa, o crime compensa, né? O crime ambiental compensa, o crime contra a nossa saúde ele compensa, quem lucra mais, né? A indústria do tabaco, quer dizer, por mais que a gente tenha avançado, os lucros da indústria do tabaco eles não estão, né? Eles não têm nenhum tipo de problema. O mesmo vale para a indústria de alimentos ultraprocessados, aí se você olhar para a indústria de agrotóxicos, enfim, várias outras, você tem a mesma lógica se reproduzindo, né? No sentido de que ninguém paga as externalidades do que coloca no mercado, todos nós pagamos esse ônus coletivo e o bônus fica para alguns poucos, diria que estão ali dentro da financiarização da vida, né? Via grupos de investidores e companhia. Então, assim, é uma equação complexa, mas urgente. Então, por isso que a gente precisa fazer isso para além das soluções individuais, que é da própria pessoa levar, né, a sua canequinha, porque eu acho muito perigoso também a gente falar de poluição de plástico e colocar toda a responsabilidade no consumidor, porque isso também não vai resolver o problema. Não é nem coleta de bituca na praia, não, que eu acho que não tem que ser feito, não é eu levar o meu copinho, embora eu possa levar também, né, eu também não descarto o papel do indivíduo, mas isso não vai resolver o problema que a gente tem na nossa frente, né? Eu garanti que o rótulo do biodegradável está correto, não está correto, também não vai resolver o problema, embora isso também seja importante, assim, para a gente trazer essa dimensão da política pública, né? O que a gente precisa fazer. Paula, e eu gostei esse final seu, assim, porque eu acho que esse é um olhar de que as pessoas não são só consumidoras. Então, a gente, enquanto consumidor, pode fazer algumas coisas como consumidor. Comprar um, escolher o outro, perguntar, etc. Mas a gente não é só consumidor. A gente é cidadão, cidadã. A gente tem outros aspectos políticos na nossa atuação que devem ser levados em consideração. Porque isso não vai ser resolvido no nível pessoal. É um nível coletivo. Inclusive, não é nenhum país sozinho que vai resolver esse problema. Por isso que a gente está discutindo um tratado global. Eu sei que a gente vai voltar a falar disso, mas é porque esse é um problema que todo mundo vai ter um papel. E a gente não pode colocar na parte mais fraca, porque se eu quiser comprar algo sem embalagem, eu não consigo. Então, se eu não consigo ter essa escolha, não pode imputar em mim a escolha e a responsabilidade de resolver esse problema. E aí e isso eu acho que já entra como uma falsa solução também, né? Você dizer que é um problema de saneamento, de resíduo sólido, porque é um problema para o resíduo sólido, é um problema para o saneamento, mas não é um problema de coleta. A velocidade de produção da cadeia do plástico e a crescimento, não há como a gente alcançar com infraestrutura de coleta de resíduos e separação e reciclagem. A reciclagem é parte da solução, mas não é bala de prata. Ela resolve uma parcela pequena. Deixa eu falar 2 pontos aqui de falsa solução, então, que bom, a gente falou disso, e tem os bioplásticos, que veja, o que é bioplástico não necessariamente é biodegradável. Até pode ser, e a gente pode discutir a biodegradabilidade disso. Mas é a fonte de onde ele é produzido, porque um bioplástico, no final da cadeia, polipropileno de fonte renovável, ele pode não contribuir para a poluição, para a mudança climática da mesma maneira, porque vai contribuir de alguma forma, mas não é fóssil. Mas ele não é uma solução no termos de compostabilidade e biodegradabilidade, porque no final ele é um plástico como o polipropileno de fóssil. Ele é produzido, a engenharia dele é para que ele fique igual àquele plástico, então ele vai ter os mesmos problemas, assim como as mesmas características e qualidades, que é o que se busca. Então a gente tem que traçar uma linha também para entender que bioplástico não é solução de problema. Ele ajuda em alguns pontos, ele ajuda na uso de menos
combustíveis fósseis, mas ele não resolve o problema da poluição plástica de maneira alguma. Alguns materiais podem ter maior biodegradabilidade, mas mesmo isso, a gente achou que os óxidos tinham, e hoje já se vê que não é. Então, eu acho que é isso. E aí, o tempo da ciência, né? Tem uma outra coisa preocupante. O plástico, a poluição plástica, ele aumenta os outros problemas, aumenta o risco de mudança climática, aumenta a contaminação, a poluição, aumenta a perda de biodiversidade, porque tem todo esse causa mortes, né, dentro da biodiversidade. Mas esse tempo da ciência também se aplica aí, porque assim, a boa notícia é 80% da poluição plástica, a gente tem um estudo que mostra que 80% da poluição plástica pode ser resolvida em até 2040 com a tecnologia que a gente tem hoje. A gente não precisa reinventar coisas, a gente precisa repensar como a gente usa. Então, esse é um fato super importante, porque não é tudo tristeza e pimenta. Tem um lado bom de que a gente está no momento exato de fazer isso acontecer. Mas, por que a gente tem que fazer isso já? Porque o tempo da poluição plástica também é 30, 40 anos. O tempo que leva para o material plástico aparecer lá nas ilhas de plástico é 30, 40 anos. Você vai lá nos pontos em que são os giros, né? São 5 pontos no oceano que junta esse plástico, como se for juntando ao longo de décadas e décadas, são 30, 40 anos. Você vai encontrar plástico de 30. Então, imagina o que tem de plástico contratado para chegar lá já. Se a gente já está produzindo um volume 30, 40 anos atrás, pensa, metade do plástico produzido foram nos últimos 20 anos. 30 a 40 anos é muito tempo. Então, a gente tem muito plástico que já está no meio ambiente que a gente vai demorar para ver ele aparecer. Se a gente não reduzir agora, o problema só aumenta. Só aproveitando o Victor para falar sobre a questão de redução de consumo, né? E apertar sobre reciclagem, na verdade. A gente estava discutindo exatamente os dados sobre isso antes do MesaCast começar oficialmente. Estava explicando que de todo o plástico já produzido até agora, 9%, menos de 10% foi reciclado. Então, eu queria entender por que tanto plástico hoje é virgem, por que depende dessa produção, e quais são as falhas aí nessa cadeia de reciclagem, e por que a reciclagem não é considerada a solução ideal, pelo que eu entendi também, né? Posso começar? Bom, mais ou menos 9% foi reciclado até hoje. E aí, quais são as questões? Tem questões técnicas, por exemplo, um plástico, geralmente, a reciclagem do plástico mecanizada, ela é uma reciclagem que leva um material cada vez de menor qualidade. Então, a tendência é que você recicle 1, 2 vezes, 3 vezes e olhe lá. Então, isso não vai resolver o problema. A solução dos 80% é uma economia circular, em que a gente aumenta o reuso bastante, tudo que a gente puder, e só o aumento do reuso reduz a demanda em algo como 70% do plástico de uso único. Então, isso é a solução. É a gente reduzir, a gente transformar a cadeia de maneira que eu pego o material, produzo, uso ele ao máximo. E assim, importante, reuso não é eu ter uma caneca, uma latinha e depois eu transformo ela num porta-caneta. Isso não é reuso. Reuso é algo produzido desde o desenho do material para que ele tenha muitos ciclos de uso e reuso. Aí a gente chama de reuso, porque isso é a extensão da vida útil. A sacolinha plástica do mercado que você usa para o lixo em casa não é reuso. Isso é a extensão da vida útil, no máximo. É você tentar reduzir o seu impacto pessoal, né? Então, a reciclagem é parte da solução, mas assim, os melhores cenários não passam de 14% da solução. A solução maior está no reuso, a gente usar ao máximo, e aí quando chega no final da cadeia você volta. E isso é importante por outra razão, porque quem paga essa conta hoje? A resposta direta é o plástico é barato demais. O plástico virgem é muito barato. A cadeia do petróleo é extremamente incentivada em todos os seus pontos. E aí cada plástico é tão mais barato que as outras soluções que não é viável. E aí quando você tenta colocar outra coisa no caminho, você tem às vezes um plástico um pouco mais caro, que na verdade é esse óxido, na verdade não adiantou nada. Então você tem essas falsas soluções que entram no meio para causar mais confusão. Mas é isso, o plástico é muito barato. E aí quando você vai reciclar dá trabalho. Porque pensa, você tem que separar. Se você pega as coisas mais simples, a capsulinha de café, tem 4 a 5 tipos de plástico ali dentro que você tem que desmontar e mandar para caminhos diferentes. Quem faz isso? É manual?
Quem que tem tempo e disponibilidade? Quanto você vai pagar por uma cápsula que com o café custa R$3, R$4? Quanto você paga pelo resíduo disso? Então, a questão é uma complexidade grande, tem que ser repensada no momento de você desenhar, porque você começa no redesenho. A gente tem que pensar no redesenho de produtos para garantir que ele seja o máximo utilizado, que o design para reciclagem, que se chama também, que é design para reciclagem, para circularidade é mais ou menos a mesma coisa, porque o design para circularidade seria você pensa no reuso, você pensa na reciclagem também, de maneira que no final você desmonta facilmente e manda para caminhos diferentes. Porque você tem outra coisa, por exemplo, polipropileno, ele não é muito reciclado, ele poderia ser, mas ele não é muito reciclado porque você usa muito para alimentos e bebidas. Quando você vai você vai reciclar, você não pode usar para alimentos e bebidas mais, porque mistura a cadeia com materiais que vêm eu acho, de produção de eletroeletrônicos. E aí tem algumas coisas que é retardador de chama que contamina e não pode entrar em contato com o alimento. Então você não pode. Então tem isso. Se você produz um produto, você garante que no final você compra ele de novo para ele voltar para a cadeia, mas não é isso que acontece. O material longa-vida, que é extremamente problemático, que são multicamadas, é um material plástico, papel e alumínio tudo junto e você tem dificuldade de separar. É vendido a 5 centavos o quilo. É uma coisa, assim, não vale a pena. Eu acabei de ouvir do reciclador aqui, dos catadores, que eles conseguiram... 10 centavos, mas pagaram só 5 e eles tiveram que aceitar, porque está acumulando material. Então, não tem cadeia. A gente colocar conteúdo reciclado obrigatório nos materiais ajuda a garantir que a cadeia volte. Mas é uma questão de você ter mercado também, estruturar a cadeia de retorno desse material. Eu queria trazer um ponto aqui, né, que quando ele essa coisa assim, de novo trazendo para os incentivos, por exemplo, aí eu acho que conectar isso com o que se promete, quais são as narrativas desses grandes poluidores de plástico, o que está acontecendo na vida real. E você olha em qualquer uma dessas cadeias, por exemplo, quando eu olho para a cadeia de combustíveis fósseis, só do petróleo, sem ser necessariamente a parte da produção de plástico, aliás, eu não sei qual que é essa proporção, desconheço, mas se eu olho todos os compromissos que as grandes empresas colocam nos seus discursos de ESG, como elas estão mudando, elas são parte da solução, é o contrário do que elas fazem na prática. Isso já está evidenciado numa série de relatórios, eu li um recentemente que fala que 80% do que elas declararam lá, né, etc. e tal, que elas estão fazendo, primeiro que elas não estão fazendo e que a gente está pior do que a gente estava quando assinou o Acordo de Paris no que diz respeito a no que o mundo está investindo, no que esses grandes grupos de investidores estão investindo. Então, mesmo depois do Acordo de Paris, o investimento em combustível fóssil só aumentou de lá para cá. Então, acho que isso é uma coisa assim, é um sinal de alerta muito grande, um pouco do receio que aconteça um caminho similar na negociação do Tratado do Plástico, se você olhar para quais os países que estão mais envolvidos, participando de forma mais assim, né, vocal, visível, né? São grandes países produtores de petróleo que eles estão lá participando muito ativamente das discussões. Eu acho que você tem alguns países aí mais interessados de fato em ver algumas soluções reais, mas você também tem muita cortina de fumaça no meio dessa história toda. Um outro relatório que é importante quando você olha para todas essas grandes empresas de ultraprocessados, né? Você tem uma lista aqui naquele Talking Trash, né? Se você olha para Coca-Cola, para Danone, para Mars, para Mondelez, para Nestlé, para PepsiCo, para Unilever e companhia, primeiro que nenhuma delas critica, né, em relação a, por exemplo, apoiar as medidas que de fato beneficiariam uma reciclagem. Apoiar, por exemplo, todas elas são veementemente contrárias à tributação, que na realidade de hoje, é o caminho mais custo-efetivo para você desincentivar o consumo de alguma coisa, inclusive como matéria-prima para uma indústria, né? Por que é mais vantajoso hoje para a indústria de refrigerante usar uma garrafa PET do que usar uma garrafa de vidro, como era antigamente, né, que era de fato reutilizada, etc. e tal, né, que você usava muitas vezes. É muito mais lucrativo usar o plástico, por quê? Porque ele é muito barato. E se a gente tributasse esse plástico de uma forma adequada? Essa conversa existe? Ela existe há muito tempo, mas qual é a reação dessas mesmas empresas que se colocam como parte da solução nas negociações? É brigar veementemente contra qualquer solução que se chame tributação, né? Seja do líquido, seja do invólucro, né?
Então a gente está vendo isso na indústria alimentar ultraprocessado, tributação está fora de questão. Mas eu diria que, né, se a gente for fazer uma super simplificação do problema, eu acho que essa seria uma medida que você já conseguiria dar grandes passos, dar passos largos assim, em desestimular, né, o consumo daquele produto e estimular outras coisas, né? Eu acho que a gente, enfim, economia é um processo dinâmico, né? Se você está desincentivando coisas ruins, você pode incentivar coisas boas também, né? Criar outros tipos de economia, porque hoje não é vantajoso você criar, né? Você produzir algo que seja sustentável, simplesmente simples assim, né? Então a gente precisa sair um pouco das narrativas do ESG, porque sempre tem uma moda nova, era responsabilidade social, aí virou sistema B, aí agora é ESG, sempre tem uma novidade bonitinha, milhões de relatórios sendo produzidos, etc. e tal, e você vai olhar na prática por trás desses relatórios, eles não param em pé, né? São sacos vazios, literalmente. Então o desafio é grande. Sacos vazios não biodegradáveis. Agora, acho que é um bom gancho para a gente falar de política e só fazer um comentário antes que o Vitor falou sobre a questão do longa-vida e me chamou a atenção que essa indústria também se coloca como uma falsa solução, né, no sentido de que eles falam muito sobre como é reaproveitado, várias partes, enfim, e agora você falando, pensei, realmente é mais uma pegadinha aí para a gente, né? A gente... dentro do nosso relatório, uma das coisas que a gente recomenda do Fecha na Torneira é justamente, porque assim, não é que não seja possível, é possível, mas não vale a pena e, portanto, não vai acontecer. Ser passível de reciclagem não significa que vai ser reciclado, e essa é uma diferença importante. As pessoas não fazem ideia do quanto o plástico que elas veem, aquele símbolozinho com um númerozinho no meio, aquilo primeiro que não diz que é reciclável, aquilo é só para codificar o tipo de plástico que está ali. Tá? Aquilo diz que aquele plástico, um PET, PP, alguma coisa assim. Inclusive o 7 a outros. Mas isso tudo é realmente uma ideia. A gente tem que tirar principalmente os materiais mais problemáticos para dar espaço para aqueles que são mais fáceis. Então, o multicamada e o multimaterial, que é o de salgadinho, que é o longa-vida, essas coisas, esses são os mais problemáticos. Esses são alguns dos mais problemáticos, não são os únicos, tá? Mas são bons exemplos, porque a gente não vai conseguir reciclar isso na quantidade necessária. E ele está sendo produzido a rodo, né? Bom, agora entrando um pouco mais na política, Vitor, aproveitando que está com a palavra, está em curso a negociação de um tratado global vinculando sobre a produção do plástico. A Paula também mencionou isso no começo desse episódio. Queria entender como está essa negociação, quais são os pontos principais desse documento, em que pé que a gente está. Tudo começou, na verdade não começou, mas esse processo inicial do tratado começou no ano passado. A gente tem, na verdade, tem a Assembleia de Meio Ambiente da ONU, em que são discutidos vários temas. Esse tema começou a ser discutido no viés de biodiversidade, como tinha a lixo marinho, que era em grande parte plástico, e foi se aprendendo sobre isso ao longo dos últimos anos, até que se entendeu que o problema era um problema de produção e consumo do plástico, que era muito maior do que a gente seria capaz de dar conta em termos de capturar e retornar isso como novo produto. Então, no ano passado, na 5ª Assembleia Geral da ONU para o Meio Ambiente, na 5ª Assembleia de Meio Ambiente da ONU, os países chegaram à conclusão comum e unânime de que era preciso iniciar um processo para criar um tratado global, juridicamente vinculante, para acabar com a poluição plástica. Lá na resolução, inclusive, diz que os países não devem esperar e devem já ir fazendo tudo o que eles puderem enquanto está sendo discutido. E o Brasil tem feito isso, né? Tem várias coisas que têm avançado. Recentemente mudou a questão do PIS e COFINS, que estava importando plástico. Imagina, os catadores no Brasil já têm dificuldade em vender o material e estava importando plástico mais barato. Então eles estavam numa situação muito difícil. Mas enfim, a gente está caminhando e esse tratado ele vai ser discutido nesse processo que é o INC, que é o Intergovernmental Negotiation Committee, que é o Comitê Intergovernamental de Negociação entre os países. São 5 reuniões no final do ano passado, a primeira foi, tivemos agora a terceira, que a segunda, que a Paula teve lá, né, em Paris, e teremos agora mais uma aí no final do ano, em novembro, em Nairobi, e mais 2 no ano que vem.
Agora a gente está num ponto em que está sendo preparado um primeiro rascunho do que seria esse tratado. A discussão é muito complexa, porque envolve todos os tipos de legislação, incentivos e tudo mais. Tem coisa que afeta até como a empresa se enquadra no país em termos de como é que ela vai pagar imposto, sabe? É muito complexo. Aí eu vou trazer um elemento aqui da negociação do tratado, que foi muito uma observação, né, não só minha, mas de várias, assim, porque você tem um grupo grande de coalizões, organizações da sociedade civil acompanhando, né, da sociedade civil global, e você também tem um conjunto muito grande das indústrias ligadas, né, à indústria do plástico que acompanham, desde a indústria de combustíveis fósseis até a do plástico, até a química, né, porque você precisa também de determinados químicos, enfim. Aí uma indústria meio que, não, comigo não tá, é você, né, porque aí um querendo assim que a regulação vá para o outro e não para ele, né. Então a do plástico quer dizer, não, os químicos que se responsabilizem, né, para não ter químicos poluentes, né, tem vários químicos utilizados na produção que eles também são contaminantes, né? Aí, assim, o modelo de negociação ele é idêntico ao modelo de negociação do Tratado Global, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, né? É o mesmo modelo, a diferença é que o do tabaco foi negociado sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde e esse é pela Organização né, do Meio Ambiente. E nisso é absolutamente similar. São 5 rodadas de negociação, são os países membros da ONU que vão lá, sentam e negociam, só que aqui o foco são mais os ministérios, né, do meio ambiente dos países, lá no caso eram os da saúde. Então, o que eu acho muito importante? É trazer, de fato, a saúde para dentro dessa discussão, porque a gente está falando, sobretudo, de um impacto gigantesco na saúde, né? E é claro que a área do meio ambiente não necessariamente é que tem mais expertise na área da saúde. Então, acho que é um convite, assim, né, que é importante que os países envolvam seus ministérios da saúde na negociação também, o que é o caso do Brasil. O Brasil tem envolvido membros da delegação que fazem parte do Ministério da Saúde, estão interessados, né, em saber, em ter acesso a todas as evidências sobre esse assunto. Agora, o que é diferente, que eu acho que é um ponto diferente que é importante, é que no Tratado do Tabaco houve um reconhecimento de que, assim, olha, há um conflito de interesses nos interesses, né, dos países da saúde e os interesses da indústria do tabaco, da indústria né, e eu acho que no caso desse tratado isso não está tão explicitado, é como se fosse assim, quem não é governo, né, quem não são os membros, né, do sistema ONU, é todo mundo meio que igual, entre aspas, né, coloca todo mundo no mesmo saco, que é como se os non-state actors, né, são os atores não estatais, e só que tem uma diferença de mandato, né? Você tem as organizações da sociedade civil de interesse público e você tem, às vezes, fundações financiadas pelas indústrias, que aí já é uma massa cinzenta ali mais complicada, né? De ver qual é o interesse real, e você tem as associações das indústrias, que vão ter algo a perder dependendo de que regulação for adotada. E você tem os países membros que também vêm de diferentes lugares, né? Então, assim, o cenário ali da governança, da simetria de poder entre os atores, ele é bastante grande. Eu acho que esse é o desafio número 1 para você ter um texto decente que, de fato, você consiga, dentro da complexidade do tema, né? Porque tem uma complexidade, então não adianta assim, então a solução para tudo vai ser isso, vai todo mundo para esse caminho, mas adiante você dá 2 passos, vê aí, não era bem assim, isso aqui também dá problema, isso aqui também tem, né, isso aqui também tem efeitos colaterais. Então você já tem essa complexidade do tratado, né, da natureza desse tratado em si. E em cima dessa complexidade, você ainda tem a complexidade da simetria de poder em como se dá a governança do tratado, que eu acho que essa é, de alguma maneira, mais desafiadora, porque a gente não pode fazer uma discussão só técnica, né? A discussão vai muito além só do que a gente sabe ou não sabe do ponto de vista técnico. Tem, de novo, muita cortina de fumaça nessa história toda, né? Então, acho que esse é o desafio que a gente tem. Bom, a discussão é política, na verdade, né? Até diria que você tem uma base técnica, mas a discussão é política. A política no sentido da escolha que a gente faz para a gente enquanto sociedade. Então, nesse sentido de valorização do espaço de discussão, né? Para além do interesse, você tem uma assimetria de informação. Porque você tem
como foi colocado, falsas soluções sendo pautadas, e esse tipo de coisa é muito perigoso, porque uma coisa seria a discussão em que você tem uma base comum, uma informação comum, e que todo mundo compartilha e pode discutir mais honestamente sobre isso. Mas, na realidade, você tem informação falsa sendo colocada, ou informação, no mínimo, dúbia, vai. Então é isso, como os oxidegradáveis que a gente já colocou, como se eu já ouvi coisas como o plástico é sempre reciclável, 100% do plástico é reciclável, quando na prática a gente sabe que isso não é verdade, e não basta é o que eu falo, né? Não adianta um laboratório provar que consegue reciclar o plástico lá num país. Tem que ser aqui na prática, no dia a dia, tem que ter, e não é, a reciclagem não, ela passa até por, eu acabei falando mais de reciclagem porque a gente acaba puxando esse tema porque ele mostra como não funciona. Porque como é que você constrói uma cadeia tão específica? Estava vendo sobre reciclagem de esponjas, essa esponja que a gente lava a louça. Isso aí é assim, você na verdade não coloca no reciclável, na separação seletiva, você não joga no lixo, porque aquilo vai parar em aterro. Para você reciclar, existe, só que se você mora em Tocantins, tem uma só ponto de coleta. Você compra a bucha em qualquer esquina, mas para mandar de volta para a indústria e virar um novo produto, você tem que se deslocar, tem que juntar, tem que ir no correio. Então essa complexidade ela agora, é feita para não dar certo. Agora, só um exemplo, assim, rapidinho, né? Do Tratado do Tabaco. Foi muito sábio, na ocasião, terem priorizado as políticas públicas populacionais e não a questão de ficar focando no cigarro e procurar a engenharia do cigarro. Tem um artigo do Tratado do Tabaco que fala sobre o produto em si. A gente poderia ter gastado milhões de anos tentando melhorar o cigarro para ele ficar menos nocivo, ou a gente poderia adotar políticas públicas populacionais para reduzir o consumo. E essa foi a escolha feita e ela foi muito sábia. Eu espero que, no caso do Tratado do Plástico, a gente caminhe nessa direção de reduzir a produção do plástico, porque senão você vai entrar numa conversa sem fim e que não vai solucionar nada. Bom, eu acho que é isso então, gente. Então, primeiro, queria agradecer muito os participantes, foi uma verdadeira aula. Eu já vou sair daqui ainda mais revoltada do que eu já estava pesquisando os números para fazer o episódio. Enfim, foi muito bom estar com vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário que não deu tempo? Enfim, uma coisa que não dá pra gente dormir sem saber. Tudo errado, mas tudo certo, né? Muita coisa para saber, mas ok. Eu só não queria que a gente saísse com a sensação de que tá tudo perdido, porque não tá. A gente tá justamente no momento ideal para fazer algo. Não, assim, o que eu comentei na audiência, lá na Câmara, se a gente conseguir parar de aumentar o problema, já vai ser um grande ganho. E aí a gente começar, assim, muita gente já tá fazendo muita coisa. Demanda a gente juntar esforços, a gente colocar a ciência no centro da discussão, para que a gente faça o debate em torno disso, para entender o que a gente quer. E aí, nós como pessoas, e não como consumidores, como usuários, mas como pessoas que fazem parte, temos que cobrar, demandar de governos, de indústria, de tudo, de diversos atores, para que cada um faça a sua parte, porque aí a gente pode fazer a nossa. Então, no fundo, se quem tem controle sobre a produção, sobre as políticas públicas, definir políticas públicas e definir uma produção melhor disso e mais adequada à solução, aí a gente consegue fazer melhor a nossa parte também no final da cadeia, porque a gente está só no final, né? A gente só compra ou não compra um produto, a gente escolhe aqui ou ali. Então, uma chamada a que todo mundo participe e se envolva nessa discussão. Eu acho que eu sintetizaria isso numa frase: sejamos mais cidadãos, não só consumidores, que a gente precisa de ser cidadão e acompanhar, né, essas discussões. Bom, gente, então tá chegando ao fim esse episódio do MesaCast. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos os participantes e as falas tão enriquecedoras. Agradecer também a ACT Promoção da Saúde, nossa apoiadora nessa intertemporada e uma parceira de longa data já do podcast. Agradecer ao Serra Pilheira, que apoia a nossa temporada regular, assim como tem apoiado as outras temporadas do Ciência Suja. Lembrar vocês que a gente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts jornalísticos. Tem muita coisa bacana por lá também, que vocês podem ouvir enquanto não comece a nossa próxima temporada, que vai acontecer esse ano ainda, provavelmente em outubro, com um tema bem bacana. A gente está cozinhando os episódios, traz mais novidades em breve. E chamar vocês para seguirem a gente nas redes sociais,
A gente está como Ciência Suja no Twitter, antigo Twitter, atual X, no Instagram, no YouTube. E também lembrar que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo na Orelo, é orelo.cc/Ciência Suja. A partir de R$10 por mês você pode apoiar o podcast e ajudar a gente a continuar trazendo temas bacanas como esse para cá. Obrigada. Esse episódio tem o roteiro e a apresentação minha, Chloé Pinheiro, a edição do Felipe Barbosa, produção do Telmo Preste e material de redes sociais do Pedro Belo. É isso, gente. Até mais.